E aí, meus amigos, tudo bem? Não sei se dá aqui para vocês verem, tá meio escuro aqui. Isso aqui, minha gente, é a minha biblioteca, uma parte de uma pequena biblioteca aqui em tempo recorde, e gastando uns 500 e poucos reais, eu consegui formar rápido. Uma partezinha dela aqui tem uns 16, 15, 16 livros. Aqui, ó. Eu também tenho a minha biblioteca. A gente deve estudar, né, minha gente? Que não é todo mundo que tem a sabedoria infusa, né? Então a gente deve estudar, deve buscar empenho. Se Deus quiser revelar alguma coisa pra gente, pela sabedoria infusa, Ele revela, né? Não sei se dá aqui pra vocês verem, olha. Eu tenho aqui na minha biblioteca esse livro aqui, Heidegger, Introdução do Nazismo na Filosofia, minha gente, olha. Do filósofo Emmanuel Faye, francês. Um livro muito importante, minha gente, que mostra que Heidegger, ele nunca se retratou, ele nunca se arrependeu da sua filiação nazista. Entendeu, minha gente? Ele foi nazista até o fim. Desgraçado, né? E tanto que o filho dele, o Hermann Heidegger, o nome da outra desgraça, do filhote de cobra, até hoje ele sonega mais informações, mais documentação sobre a obra de destruição da filosofia através da ideologia nazista propalada pelo pai dele, o Martin Heidegger, né? Da editora Realizações. Heidegger, A Introdução do Nazismo na Filosofia. Esse é um dos livros que eu comprei, uma preciosidade da coleção Abertura Cultural. Editora Realizações. Aqui. Tá certo, minha gente? Aí, aqui tem mais livros aqui. Deixa eu colocar esse aqui no lugar. Aqui, minha gente, o livro do meu mestre maior, Olavo de Carvalho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Aqui, não sei se dá para vocês verem aqui a lombada. Com a editora Record. Foi organizado por um dos alunos do Olavo de Carvalho, o grande jornalista Felipe Moura Brasil, que contém artigos do mestre de 1997, meus amigos, até 2013, para você não ser um idiota, né? Que é o destino, é a maldição de todos aqueles que desprezam o Olavo de Carvalho. O Olavo sempre tem razão, ele é um predestinado, mudou a história do seu próprio país, o Brasil. Na medida, é claro, que o Brasil deixou-se mudar para melhor, né? Ou seja, bem pouco, porque o Brasil é uma merda, né, minha gente? País maldito. Então, vamos ver aqui em mais livros, colocar esse aqui no lugar. Esse aqui, minha gente, As Crônicas de Nárnia, que eu também comprei há pouco tempo, em tempo recorde, junto com os outros 15 ou 16 livros.
As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Que excelente, né, minha gente? As Crônicas de Nárnia, desde a primeira crônica, o sobrinho do mago, quando o sobrinho trouxe para o mundo os homens em geral, junto com ele, trouxe para Nárnia, recém-criada, o mal, o diabo. Cabendo ao homem, o filho do homem, livrar Nárnia do mal. Assim como ocorre no mundo, né, minha gente? A gente tem que fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu, combatendo o príncipe deste mundo, né? Ele se pretende o príncipe deste mundo, o diabo. Mas veremos se os santos não hão de fazer nada contra o poderio dele. Seria uma pedra no sapato deles, né, minha gente? As Crônicas de Nárnia. Nesse livro, minha gente, volume único, aqui, ó, volume único da editora. Qual é essa editora aqui? Nem sei. Enfim, minha gente, a gente encontra as crônicas que viraram um filme, né? As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. As Crônicas de Nárnia, o Príncipe Caspian. As Crônicas de Nárnia, o Peregrino da Alvorada. Né, minha gente? O que mais que eu tenho aqui? O que mais que eu tenho aqui? Colocar este aqui no lugar. Tem aqui, minha gente, O Mundo de Sofia. Excelente romance da história da filosofia, de Jostein Gaarder, editora Companhia das Letras. Uma excelente e romanceada história da filosofia, minha gente, para a gente assimilar melhor a simples, mas por isso mesmo nada fácil, história da filosofia. Outro livro, minha gente, que eu comprei, este aqui, de Diógenes Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, né, minha gente? Pela vida concreta dos primeiros filósofos, dos fundadores da filosofia, uma bela noção sobre a filosofia. Aqui o meu grande mestre aqui, Platão, Divino Platão. A editora da Universidade de Brasília, UNB. Comprei aqui também este volume dos Diálogos de Platão. Aqui contendo, minha gente, o Mênon, o Banquete e o Fedro. Tradução brasileira diretamente do grego pelo doutor Jorge Palicati. Qual é a editora? Editora Globo. Acho que do tempo que a Rede Globo fazia alguma coisa que preste, né, minha gente? Hoje em dia é só ideologia esquizofrênica de gênero. Colocar no lugar. E qual é o próximo? Qual é o próximo, minha gente? Eu comprei este aqui. Significação da filosofia, minha gente. Sugestão do professor Olavo de Carvalho em um dos vídeos dele que eu tenho no meu canal. Aqui no meu canal no YouTube. Significação da filosofia, de Ferdinand Alquier, filósofo francês, Ferdinand Alquier. Né, minha gente? É excelente, minha gente. É sobre filosofia da filosofia. Filosofando
A filosofia filosofando acerca de si mesma, mostrando autoconsciência. Filosofia da filosofia ou metafilosofia é o assunto que mais me interessa na filosofia, minha gente. Muitas vezes a filosofia é apenas instrumentalizada, né? Pela religião, pela política, por ideologias, por instituições, né? Isso aqui é a filosofia debruçada sobre si mesma. O resto aqui. Aqui, minha gente, olha, o livro 1 da história da Guerra do Peloponeso, do grande Tucídides de Atenas, o historiador Tucídides de Atenas. História da Guerra do Peloponeso. Editora Martins Fontes. Aqui, tradução e apresentação por Ana Lia Amaral de Almeida Prado. Texto grego estabelecido por Jaqueline de Romilly. Aqui, minha gente, mais uma recomendação que eu dou para vocês. De leituras, de bibliografia. E essa aqui, minha gente, do famigerado, polêmico, grande Nietzsche, Friedrich Nietzsche, A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, A Filosofia na Época Trágica dos Gregos. Editora Scala. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal, número 92. Minha gente, esse livro aqui é importante. O Nietzsche diz, ele fala dos primeiros filósofos, minha gente, focando mais a vida deles, a personalidade deles, do que a filosofia deles, que é claro, já estava ultrapassada na época de Nietzsche, né? Segundo ele. Outro livro, minha gente, que eu tenho aqui, Compêndio do Vaticano II, Constituições, Decretos, Declarações. Editora Vozes Limitada. Introdução e índice analítico de Frei Boaventura Kloppenborg, da Ordem dos Frades Menores Franciscano. Coordenação geral de Frei Frederico Vier, OFM também. Né, minha gente, aqui tem todos os documentos do Concílio Jujuba, do concílio que tornou a igreja ursinho carinhoso, Jujuba, que desfibrou, que demoliu, que tornou a religião católica recessiva, capenga, decadente e castrada, minha gente. Essa aqui é a verdade, Vaticano II. Ou pelo menos o que restou dele, né, minha gente? Porque também o Vaticano II foi sequestrado pelos malditos modernistas e da teologia da libertação. Né, minha gente? Então, vamos ver mais aqui. Olha, outro livro aqui que eu tenho, que eu comprei, minha gente, do mestre de todos nós, o mestre dos sábios, Olavo de Carvalho, O Futuro do Pensamento Brasileiro, em que o Olavo fala da cultura brasileira. Editora Faculdade da Cidade, editora. Olavo fala da cultura desta merda de Brasil. Mostrando também coisas boas do brasileiro, né, minha gente? O brasileiro também tem coisas boas. Mesmo na miséria, o brasileiro tem alegria de viver, né? Glória a Deus. Então vamos ver aqui. Esse aqui, minha gente, também do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos, ou Como se Filosofa com um Martelo. Né? É uma obra para você que é noviço, para você que está iniciando, está na introdução
dos estudos sobre o Nietzsche. Primeiro livro que todo mundo que quer conhecer o Nietzsche deve começar a ler por este livro, Crepúsculo dos Ídolos, ou Como se Filosofa com o Martelo. Com a editora Vozes de Bolso. Tem, minha gente, mais um livro do Nietzsche. Aliás, não, do Nietzsche não. Agora é um santo, pelo amor de Deus, né? Aquele maluco, olha só. São Luís Maria Grignon de Montfort. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, minha gente, para que nós católicos tenhamos uma verdadeira devoção à sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, sem nos sentirmos culpados, sem nem nos lembrarmos que existe ecumenismo, pelo menos um ecumenismo idiota, um ecumenismo malsão, que faz com que a gente tenha vergonha de ser o que a gente é, católico, para entender melhor, minha gente, a devoção à Virgem Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort explica muito bem, minha gente, sobretudo nesta época de Sírios, Nossa Senhora de Nazaré, para que a gente conheça melhor a nossa mãe, mãe de nosso Deus, a Divina Maria, cuja glória enche toda a terra, porque ela é a mãe e o filho é a ela submisso. Então, minha gente, aqui outra obra do Nietzsche, Humano Demasiado Humano. Essa é a coleção essencial de Nietzsche. Editora Scala. Faltou aqui mostrar para vocês qual é a editora do livro de São Luís. Deixa eu ver aqui. Tô conseguindo colocar, não estou conseguindo colocar. Coloquei o livro no lugar. A editora Vozes. Aqui, minha gente. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Não estou conseguindo colocar no lugar, mas eu vou colocar, coloquei. Minha gente, basicamente são esses livros que eu comprei. Tem mais um aqui, minha gente, do Olavo de Carvalho. Aquele debate do Olavo com aquele vagabundo, Alexandre Duguin, o genocida, aspirante a genocida, os Estados Unidos e a nova ordem mundial. Um debate entre Alexandre Duguin e o nosso mestre dos que sabem, mestre dos sábios, o mestre de todos nós, Olavo de Carvalho, contra esta figura aqui sinistra, minha gente, Alexandre Duguin, o cara do eurasismo. Tá certo, minha gente. Aí aqui, minha gente, eu tenho mais livros aqui. Para vocês verem aqui. Tem mais livros aqui na frente, tem outros lá para trás. Aqui. Tem aqui, minha gente, o Jardim das Aflições, do mestre de todos nós, o mestre dos sábios. O Jardim das Aflições, de Epicuro, a ressurreição de César. Ensaio sobre o materialismo e a religião civil, terceira edição, com pós-fácil inédito. Editora Vide Editorial, a grande editora Vide Editorial. O que mais que eu tenho aqui, minha gente? O Diálogos de Platão, meu mestre queridíssimo, ao lado do Olavo de Carvalho. Teeteto e Cratilo. Minha gente, o diálogo Teeteto fala do conhecimento. Cratilo fala da linguagem.
se a linguagem é convencional, ela batiza realmente aquilo que a gente vê, ou se ela é arbitrária. Eu tenho uma obra daquele vagabundo Jean-Paul Sartre, comunista, Vida e Pensamentos. É melhor vencermos a nós mesmos do que ao mundo. Frase boa, hein? É quem filho disse alguma coisa que presta. Editora Martin Claret. Sartre, Vida e Pensamentos. Aqui. Outro livro aqui. O Filósofo e a Teologia, essa preciosidade, minha gente, do Etienne Gilson, grande medievalista, filósofo francês do século XX. Biblioteca de História da Filosofia, qual é a editora? Academia Cristã. Editora Paulus, a grande editora Paulus. Aqui, minha gente. Esse livro é joia. Fala das relações da filosofia com a teologia. O filósofo, concretamente. E, minha gente, esse livro de História da Filosofia, que medieval, de Émile Brehier, grande filósofo, historiador da filosofia francês, perfeito em tudo que ele faz, que ele fez. Minha gente, como diz o mestre de todos nós, o mestre dos sábios, Olavo de Carvalho. Aqui, minha gente, uma obra, não custa nada ter, né, dele, né, Karl Marx, A Miséria da Filosofia, que é uma resposta que o Marx deu ao Proudhon, no livro dele, A Filosofia da Miséria. Tradução e introdução, José Paulo Neto, Neto com 2 T's. Segunda edição, com a editora Global Editora. Marx. Minha gente, o que mais que eu tenho aqui? Pois é, meus amigos, então continuamos a ver aqui os livros. Já mostrei para vocês o Karl Marx e agora vou mostrar para vocês uma pessoa de bem e não um bandido qualquer, um criminoso psicopata. Olha só, esse aqui é uma pessoa que, quiçá, ele há de vir a santo, minha gente, há de ser canonizado. Grande católico, grande cristão, Peter Kraft. Jesus, o maior filósofo que já existiu, assim, um título meio que Augusto Curiano, né? Escreveu Jesus, o maior psicólogo que já existiu, etc, né? Mas enfim, o título original desse livro é The Philosophy of Jesus. The Philosophy of Jesus. A filosofia de Jesus. Jesus, o maior filósofo que já existiu. Conheça as ideias do maior pensador de todos os tempos. Aí aqui, minha gente, a mão chagada do crucificado, na imagem do Cristo Redentor que se encontra lá na capital fluminense, aqui no Brasil, no Alto do Corcovado. Não é? Vou colocar aqui no lugar. Esse clássico, minha gente, que eu tenho aqui também em casa, olha. A Consolação da Filosofia, do Boécio. Prefácio de quem? Prefácio de quem? Mark Fumaroli. Excelente, minha gente. Boécio consolou-se a si mesmo com a filosofia, né? Que é a busca da sabedoria, minha gente. Uma busca humana, mas o homem não é nem um jumento, como diz o protestantismo.
A bosta do protestantismo. O homem é capaz de muita coisa. Não é capaz de tudo, né, Deus? Mas pode muito. E pode consolar-se a si mesmo usando a razão, usando a filosofia. Não é, minha gente? Colocar no lugar. Colocar no lugar. Outro livro aqui que eu tenho, minha gente, esse aqui, Santo Agostinho, Solilóquios, um clássico, minha gente, um clássico. Editora Scala. Excelente, minha gente. O Santo Agostinho conversa com o outro eu dele, o alter ego em latim, o outro eu dele. Porque Santo Agostinho dizia, minha gente, que a verdade não está lá fora no mundo, ainda mais no mundo como o de Santo Agostinho, que estava desmoronando, né? O Império Romano ruindo, assim como o mundo hoje desmorona, né, minha gente? A civilização que a Igreja Católica criou, a civilização ocidental desmoronando, né, minha gente? O islamismo querendo tomar conta, né? Os globalistas, os eurasistas malditos, daquele vagabundo maldito do Alexandre Dugin querendo tomar conta, né? A destruição em toda parte. A verdade encontra-se no interior, minha gente. É o que defende Santo Agostinho. Né, minha gente? Vou colocar aqui no lugar. Aqui, minha gente, também um livro excelente. Joseph Pieper, O que é filosofar? Aqui, do grande filósofo católico alemão do século XX, Pieper, O que é filosofar? Editora Loyola, Edições Loyola. Leituras filosóficas, coleção Leituras Filosóficas. O que é filosofar? Was ist philosophieren, em alemão. Não é, minha gente? Outra obra que eu tenho aqui, do Oscar Wilde, do grande escritor irlandês, né? Parece que ele era irlandês. Oscar Wilde, De Profundis e Balada do Cárcere de Reading. Né? De Profundis, que ele fala da relação tumultuosa, terrível que ele teve com o companheiro dele. Né? Qual é o nome do desgraçado, minha gente, do companheiro dele? Ah, tá aqui, o Lord Alfred Douglas. Lord Alfred Douglas. Né? Uma bichinha vagabunda esse tal desse Lord. Encheu o saco do Oscar Wilde. Que terminou católico, né? Morreu católico. E a Balada do Cárcere de Reading, né? Que ele fala da situação dele preso. Porque descobriram que ele era homossexual. E essa maluquice de homossexualismo, essa inversão, essa coisa desse mundo às avessas homossexual, era crime naquela época, século XIX, século do Wilde. Eu tenho esse aqui, minha gente, A Essência da Sabedoria, né? Um pouco de cultura de almanaque, né? Coleção, Pensamentos e Textos de Sabedoria, A Essência da Sabedoria. A essência da sabedoria dos grandes gênios de todos os tempos. Aí aqui a foto, né, do trecho da Escola de Atenas, pintura Escola de Atenas, que encontra-se no Vaticano. Aqui à direita o Aristóteles e à esquerda o mestre Platão. Mestre Aristóteles e mestre Platão. E outro livro meu, minha gente, é o Anticristo, Friedrich Nietzsche. Ele critica o cristianismo. Né? Diz que os cristãos são ressentidos, quando na verdade era ele que sempre foi um ressentido. Sujeito doente, sifilítico, não conseguia ter nem sequer uma namorada, não tinha dinheiro, pé rapado, não tinha nada. Nietzsche. Então, minha gente, ficou puto
mas não reconhecia isso em consciência total. Dizia que eram os cristãos que no final ajudaram ele, no final da vida dele, ele já doido. Né? Como os cristãos ajudam todo mundo que precisa. Aí quem precisa e é ajudado, quem ajuda é porque é ressentido com os fortões? Não, tem que ajudar, tem coração. E muitos fortões têm coração também. Então, minha gente, olha isso aqui também. Eu tenho do Arthur Schopenhauer, Da Morte, Metafísica do Amor, do Sofrimento do Mundo. Né? Editora Martim Claré. E o grande clássico, minha gente, Manifesto do Partido Comunista, Manifesto dos Psicopatas, de Marx e Engels. Né? Uma leitura fundamental, minha gente, para a gente entender pelo menos o século XX. Foi marcado pelo esquerdismo e os últimos 50 anos do Brasil marcado pelo esquerdismo. Sobretudo nos últimos 13, 14, 12, 13 anos. 13, 14 anos marcado pelo PT. Isso aqui, minha gente, a essência do patrão, do grande patrão, minha gente, Deus. E mais um pouquinho de cultura de almanaque, coleção Pensamentos e Textos da Sabedoria. A essência de Deus, a essência da sabedoria dos grandes gênios de todos os tempos, a essência de Deus. Aqui a pintura, que é um trecho da criação de Adão, focando Deus, nosso Senhor, patrão, minha gente. E o Aristóteles, de Jonathan Barnes, coleção Mestres do Pensar, edições Loyola, uma obra fundamental, minha gente, sobre o primeiro, que foi chamado por Dante como o mestre dos que sabem, o mestre dos sábios. E eu também incluo nisso o Olavo de Carvalho, que tem por mestre ninguém menos que aquele que sabe. Ninguém menos que o Aristóteles, né, minha gente? O mestre dos que sabem formou o meu mestre. Mestre de todos nós e também mestre dos que sabem, Olavo de Carvalho. Né? Mestres e mais mestres, minha gente. Olha, minha gente, deixa eu mostrar para vocês aqui um dos livros que eu comprei do Olavo de Carvalho. Eu esqueci de mostrar para vocês. A Dialética Simbólica, Olavo de Carvalho, Estudos Reunidos. Esse livro é maravilhoso, minha gente. Da Vida Editorial. Que eu comprei. Colocar aqui no lugar, colocar no lugar. Vai ficar bem organizado. Outros livros, minha gente, que eu tenho do Olavo de Carvalho. Minha gente, do mestre de todos nós, o mestre dos que sabem. Este aqui, minha gente, Aristóteles em Nova Perspectiva, que é a grande obra do Olavo. Introdução à teoria dos 4 discursos. Outro livro do mestre dos que sabem, do mestre de todos nós, do mestre dos sábios. E quem não segue o Olavo, maldito seja, é burro. É claro que é burro, minha gente. O Olavo é o cara mais inteligente do mundo. Até onde eu pessoalmente já pude saber. Né, minha gente? Mestre dos sábios, Olavo de Carvalho, daqui, minha gente. E o fim de quem não segue o Olavo é ignorante. É ficar com o inverso da filosofia e não com a filosofia. Tá aqui esse livro maravilhoso, minha gente. A Filosofia e seu Inverso e Outros Estudos. Olavo de Carvalho, da Vida Editorial. Vida Editorial.
outro livro do mestre dos que sabem, do mestre dos sábios, do mestre de todos nós, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, Luiz com Z, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, professor Olavo de Carvalho. Esse aqui, minha gente, Visões de Descartes, entre o gênio mau e o espírito da verdade. Olavo, minha gente, decifra Descartes, pai da filosofia moderna. E com isso é claro que desmascara a modernidade filosófica, né, minha gente? Muito bem. Então, minha gente, olha, outro livro que eu tenho aqui, ó, essa Bíblia de Estudo da Reforma, minha gente. Agora, a Reforma Protestante faz 500 anos. É importante a gente entender um pouco do pensamento do protestantismo de raiz, né? Da primeira seita protestante que surgiu, que foi a dos luteranos, né, minha gente? Fundada pelo monge maluco e que só falava merda, Martinho Lutero, como dizia dele Santo Tomás More, grande, beatíssimo, santíssimo Santo Tomás More. Mas é importante, minha gente, saber alguma coisa, né? Porque um movimento que mudou a história, como o protestantismo tem para dizer, né? É claro que é uma hipérbole, né, de Santo Tomás. Lutero disse coisas boas, né? Também, né? Deixou alguma coisa, né? Que, minha gente, ele foi um grande teólogo, né? Explicou muito a questão da graça, né? Como viver na graça. Né, minha gente? Que no final das contas, Jesus é objetivamente, realmente o Redentor. O único Salvador. Só há um nome debaixo do céu por meio do qual nós possamos ser salvos, que é Jesus. Jesus, como objetivamente o Redentor, o Salvador. Isso que o protestantismo veio trazer ao mundo, apesar de todos os seus erros. Os protestantes têm razões, mas não há razão. Minha gente, esse livro fundamental, Bíblia de Estudo da Reforma, é luteranismo, minha gente. É conforme a teologia das seitas luteranas. Não é, minha gente? Outra Bíblia de Estudo protestante que eu tenho, é fundamental, minha gente, olha. Bíblia de Estudo de Genebra, que é o protestantismo da seita dos calvinistas, dos presbiterianos, minha gente, da chamada teologia reformada, né? Calvinismo, predestinação. Também isso aqui é joia, minha gente, importantíssimo. E finalmente, né, minha gente, falar aqui do nosso grande santo, que eu tenho a obra dele aqui em casa, Tomás de Aquino, Suma contra os Gentios. Excelente, minha gente. Volume 1. E o gigantesco volume 2. Suma contra os Gentios, Tomás de Aquino. E, minha gente, tem mais. Vamos ver aqui, deixa eu afastar aqui esses livros. Eu aqui, minha gente, comprei o meu vício, ó. Comprei várias carteiras do meu vício, do meu amado cigarro. Bacana. Uma carteira, duas carteiras. Amo-te, meu cigarro. Sempre serei fumante com a graça de Deus. E para a glória de Deus. Outra carteira, terceira carteira, quarta carteira. Ainda tem, minha gente, mais uma carteira. Deixa eu pegar aqui. Então, minha gente, aqui tem mais livros aqui. Esse livro é muito bom, minha gente, do professor Paulo Giraldelli Júnior. Sócrates, Pensador e Educador. A Filosofia do Conhece-te a Ti Mesmo. Paulo Giraldelli Júnior. Também eu tenho esse aqui, minha gente, clássico do grande mestre
Eric Weil, Lógica da Filosofia, na coleção Filosofia Atual, da E-Realizações. Fundamental, minha gente. Filosofia da filosofia, minha gente. Filosofia filosofando sobre si mesma, mostrando autoconsciência. Né, minha gente? Queria ver se a biologia pode falar de si mesma. De si mesma, usando um instrumental biológico, falar da biologia. Não, né, minha gente? Só a filosofia. Outro livro, minha gente, que eu tenho aqui em casa é aqui, História da Filosofia, do Julian Marias. Então, minha gente, não vou mais me delongar. Vou mostrar para vocês só mais um livro. Esse aqui, Tratado de Ateologia. Tá aqui, ó. Quem quiser ser ateu, minha gente, maluco, achar que não há tudo isso de belo, com ordem, com propósito que há no universo. É nada. Veio do nada, foi tudo feito por acaso, né? Acha que Deus não existe, que não tem cabeça, mas tudo bem. Leiam esse livro aqui, minha gente, Tratado de Ateologia, muito competente. Michel Onfray, filósofo francês ateu. Tá certo, minha gente? Não vai ficar muito grande este vídeo. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. E a minha pequena biblioteca, aqui tem só uma parte dela, outra parte da biblioteca está em outra parte da casa. Está em outra parte da casa. Tá certo, minha gente, era o que eu tinha para dizer para vocês. Aqui numa organizada que eu vou tirar uma foto para servir de thumbnail, para servir de miniatura para esse vídeo que eu vou postar no YouTube. Thumbnail, tá certo, minha gente? Um abraço para vocês. Que Deus vos abençoe. E um feliz Sírio, minha gente. Um feliz e santo Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Maria, estrela da evangelização. Maria, que significa estrela do mar. A estrela que brilha, né, minha gente? Um mar que pode ser muito tempestuoso, muito terrível, terrível, terrível da vida. Mas com ela nós chegamos no porto seguro, no céu. Um abraço, minha gente. Que Deus vos abençoe. Feliz Sírio, feliz e santo Sírio.